sempre tem esse vício que a gente tem que a gente vem, né? A gente vem com um tipo de planejamento, né? Que a gente aprende no curso de especialização ou atualização, tanto faz. Né? Não que esse planejamento seja errado quando vocês fazem implantodontia, de forma alguma, mas é um planejamento direcionado para um tipo de tratamento, tá? Como odontologia, como tudo na vida, tudo muito dinâmico, né? Na própria odontologia, a gente faz muito dinâmico, na implantodontia não seria diferente. A gente tem que abrir bastante a cabeça para os planejamentos a partir de agora. Se você quer praticar uma odontologia de alta precisão, de alta segurança, com extrema previsibilidade, e a gente precisa abrir a cabeça em relação a isso. Isso, no começo, é muito difícil para o colega implantodontista que vem com esse vício, tá, dos cursos. Então, vamos hoje resolver essa parada aí com a galera, tá? Para vocês entenderem e, a partir de agora, fazer dessa forma, só um detalhezinho, né? Dessa forma aí que vocês... Então, eu vou virar minha câmera aqui, galera. Eventualmente, vou dar uma olhadinha, tá? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Vou aumentar aqui. Sempre que aqui a parada é meio Jedi mesmo, como dizem aí, né? Vou ter minha carinha aqui. Tá? O pessoal entender, tá? Quando a gente fala de cirurgia guiada de implantodontia, quando fala de implantodontia, a gente tem uma ideia na cabeça de planejamento que é a seguinte: o paciente chega no consultório, você vem lá do curso de especialização e atualização, a gente vem do consultório, o paciente chega no consultório, muitos hoje já pedem tomografia, mas infelizmente ainda tem gente que pede só panorâmica, enfim, que é uma formação, né? Enfim, apesar de eu ser completamente contra isso, mas eu não posso me meter na vida do cara, né? A gente tenta orientar, mas a gente não pode me meter na vida dele. E a gente só tem isso na cabeça, um planejamento, uma ideia somente com uma tomografia, tá? Quem usa tomografia aqui? Espero que a maioria de vocês, tá bom? E é claro que a gente acaba levando, por exemplo, somente a tomografia, de repente, para um elemento unitário, né, um incisivo central, você quer fazer, ou sei lá, um elemento em alvéolo cicatrizado, talvez uma tomografia, talvez resolva o seu problema num primeiro momento, né? Porque você está acostumado a fazer uma implantodontia, né? Do dia a dia ali, que olha uma tomo, vê um template que vem da radiologia e você está acostumado a fazer isso. Quando a gente parte para a implantodontia guiada, cara, esse é um salto muito grande de planejamento, tá? Que isso o implantodontista não está acostumado a fazer. Eu falo isso porque eu passei por essa curva de aprendizado. Então, no primeiro momento, é muito difícil ele aceitar essa parada de um tipo de planejamento mais específico, porque a gente é muito imediatista. A gente já quer pegar o paciente com a tomografia, com o template, e falar assim para ele: vamos operar amanhã? Não é assim? Com medo do paciente, às vezes, passar para outro profissional, entendeu? Uma coisa que, assim, que pega, assim, quando a gente trabalha com implantodontia guiada, a gente tem, sim, talvez um retardo, né? Um adiamento dos procedimentos cirúrgicos por conta do planejamento, mas esse adiamento do procedimento cirúrgico é em prol da precisão, da previsibilidade do seu procedimento, desde a parte cirúrgica até a parte de finalização protética. Então, você tem que botar isso na sua cabeça. O que você quer? Fazer implantodontia amanhã e correr o risco da parada ficar mais ou menos? Ou, de repente, não ficar do jeito que você gostaria? Tá? Por algum motivo, seja lá o que for, tá? Ou você prefere, às vezes, adiar um pouquinho, às vezes uma semana o procedimento, mas ter a certeza que a sua cirurgia vai ser bem executada. É isso que você tem que avaliar dentro da sua rotina clínica. Se você não quer esperar essa semana, 10 dias, velho, larga a cirurgia guiada. Vai fazer outra coisa na tua vida, vai continuar implantodontia que você quer, mas depois não vem reclamar que os seus resultados não estão como você gostaria de ter. A pergunta sempre que eu deixo é o seguinte: quando você entrou para fazer implantodontia, você esperava, eu tenho certeza que você entrou esperando muito bons resultados ao longo da sua carreira na implantodontia, tanto como dentista como implantodontista. E eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês não tem os resultados tão esperados que vocês, né, imaginavam na época que você estava fazendo implantodontia. Né? Só com a implantodontia guiada, cara, a gente
tem essa possibilidade de ter todos os nossos resultados previsíveis e precisos, desde que você siga um protocolo de planejamento, que não pode ser burlado. Não adianta, eu não quero, será que eu preciso fazer isso? Não, precisa, velho. Entendeu? Não tem essa história, né? É que história de descer um implante. O implante faltou 2 milímetros para descer. Eu vou deixar aqui mesmo. Entendeu? Velho, tu precisa descer os 2 milímetros dele para você ter uma prótese melhorzinha. Entendeu? Não tem meio termo. Ou você segue um roteiro, ou você não segue, velho. Entendeu? Implantodontia é assim. Tá? E quanto mais você adia entrar em planta guiada, entendeu? Desculpa, gente, é pior para você. Entendeu? Porque a precisão está aí, os resultados estão aí, os colegas estão fazendo com excelentes resultados, estão aí. Então você precisa entender isso, tá? Então sempre quando a gente tem um planejamento ideal, na verdade assim, eu falo assim, o início correto é você ter os exames necessários para você praticar uma implantodontia de alta precisão. Claro que o primeiro deles é um STE, uma tomografia, né, as DICOM, isso é essencial, né? E de preferência sempre, de arcada completa. A gente não trabalha hoje em implantodontia guiada, tem que abolir isso das radiologias. Quando você for trabalhar com a sua clínica radiológica, tem que abolir. Você que quer fazer uma implantodontia de alta precisão, não existe tomografias, né, tomografias parciais, só existem tomografias totais. Tá? É mais barato? Cara, não sei, sinceramente não sei. Tá? Mas tem que ser sempre de arcadas completas. E hoje você adiciona esse tipo de planejamento os STL, que são os arquivos digitais. Tá? São os arquivos escaneados. Pô, Max, mas tem que fazer? Velho, vamos lá. Vamos voltar atrás no tempo da sua especialização. Quando você foi lá fazer o seu protocolo. Né? Quando você foi fazer seu protocolo, muitas vezes você fez uma prótese para o paciente, duplicou aquela prótese do paciente e fez um guia multifuncional. Você investiu dinheiro naquilo. Né? Ou talvez você faça isso dentro do seu consultório, ou uma moldeira de acetato. Entendeu? Você está fazendo um planejamento reverso. Quando você faz o escaneamento, é justamente isso. Eu quero que você faça um planejamento reverso, só que digital. Eu não quero um planejamento reverso analógico. Hoje em dia, eu sei que muita gente trabalha com enceramento na mão, acho muito bonito, mas a gente tem que trabalhar, a odontologia deu um salto muito grande na nossa implantodontia, né, a tecnologia. Então, a gente trabalha com muitos recursos digitais que facilitam a nossa vida no dia a dia. Entendeu? Então, se você está pensando, não, eu não quero fazer, velho, tu está pulando um passo operatório, um passo essencial para o sucesso da sua cirurgia. Eu não sei quem está assistindo aí, né, que é meu aluno, tá? Mas pergunta para essa galera aí que faz implantodontia guiada. Pergunta se eles querem saber de outra coisa. Não querem, porque agora está seguindo um protocolo correto de planejamento. Ele vai ser correto para sempre, Max? Não sei também. Porque daqui para frente, de repente, com a tecnologia, tudo isso vai mudar. Da mesma forma que lá atrás você usava uma moldeira de acetato, um guia multifuncional, era o correto, hoje em dia é obsoleto. Talvez o que eu esteja falando hoje, daqui a 5, 10 anos, seja obsoleto, mas a gente tenha mais recursos para ter mais precisão. Se vocês começarem a avaliar ao longo da implantodontia, quem tem mais 10, 15 anos da implantodontia, presta atenção nisso. Vocês evoluíram dentro da implantodontia a nível de planejamento. Vocês, de repente, pegaram um caso unitário, foram lá e operaram na mão sem planejamento nenhum, somente com uma tomo, somente com uma panorâmica, e depois foram evoluindo, né, de panorâmica para tomografia, depois, de repente, um guia de acetato, guia multifuncional, tudo isso é uma evolução. E a implantodontia guiada é uma evolução da própria implantodontia. Então, se você hoje não pratica isso, você ainda está um passo atrás, entendeu? De quem está começando a praticar, entendeu? E já está praticando isso no dia a dia do consultório, tá? Pessoal, fim de ano. Então, o início correto do nosso planejamento é sempre com os exames necessários, tá? Eu gosto sempre de escrever, tá bom, gente? Nessas aulas, tem um texto aqui, não sei o que lá. Então, no primeiro momento, a gente sempre precisa de DICOM.
Sempre, em todos os casos, a gente vai precisar de DICOM. Tá? Não dá para trabalhar hoje, hoje eu vi até um vídeo falando sobre isso, né, que um comentário, né, que o pessoal ainda usa panorâmica para operar, né? Velho, desculpa, se você usa panorâmica para operar ainda, cara, tu tá completamente por fora. Por fora. Ah, não quer economizar para o paciente. Outro dia eu falava assim, vou economizar para o paciente. Velho, não é você quem decide o que é caro ou o que é barato. Quando o cara da concessionária foi vender o carro, o seu carro aí que você comprou, ele não falou que o carro era caro. Ele simplesmente vendeu para você pelos benefícios. A mesma história da panorâmica e a DICOM. O paciente tem que fazer por conta dos benefícios. Não existe meio termo. Entendeu? Ou é ou não é. Tá? Então, obrigatoriamente, hoje, a gente tem que trabalhar com DICOM. Tá? Sempre de arcada completa. É claro que existe um protocolo para isso. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas você precisa de DICOM de arcada completa. Eu sei que nos cursos, até mesmo por conta da própria filosofia do andamento dos cursos de especialização, atualização, gente, deixando claro que eu não estou criticando isso, tá? Curso. Outro dia falaram, mas está criticando o curso de especialização e atualização? De maneira alguma. Só que quem fez curso de especialização e atualização recentemente, talvez até apareça, quem viu que o foco é completo, que tem foco em implantodontia guiada? Entendeu? Hoje mesmo, eu ouvi de um colega, entendeu? Falou mesmo, estou terminando minha especialização, mas lá não se fala de implantodontia guiada. Por que não se fala em implantodontia guiada no curso de especialização? Tá? Por que implantodontia guiada no curso de especialização é interessante? Porque gera um custo extra para o paciente. E o foco da implantodontia do curso é operar, entendeu? É operar um maior volume. Então, qualquer coisa que você coloca para aumentar o custo para o paciente, porque o foco é diferente, gente. O nosso foco na implantodontia de curso é para a gente operar a maior quantidade de casos possíveis, né? Para pegar a mão. Apesar do que a gente pega a mão é no consultório. Tá? Eu peguei mão na implantodontia no consultório, não em curso. O curso eu aprendi a base da implantodontia, né? O que era implantodontia, mas a gente pega a mão no consultório, principalmente sem professor do lado, que é onde a gente pega os pepinos, tá? Para resolver, tá? Então, normalmente, curso não vai acontecer isso, tá? Talvez vai ter uma passada, talvez tenha um caso demonstrativo. E, na minha opinião, é extremamente errado. Eu acho que a gente já tem que aprender hoje a filosofia com o que é o correto, né? O que é mais previsível. Da mesma forma que lá atrás a gente nos cursos, né, trabalhava somente com uma plataforma, hoje alguns cursos só trabalham. Por exemplo, eu quando eu fiz, fazia somente hexágono externo. Hoje, alguns cursos nem ensinam hexágono externo, ensinam só cone Morse. Eu tenho colegas, por exemplo, que só trabalham com cone Morse, que só aprenderam a trabalhar com cone Morse. Cone Morse universal. Por quê? Porque era a filosofia do curso, tá? Preconizado. Infelizmente, assim, tá? Dessa forma, tá? Então, assim, não aprende dessa forma. Então, você tem que aprender isso fora dos cursos de especialização, tá? E de uma forma concreta, de uma forma que eu falo o seguinte, não adianta um cursinho de fim de semana, tá? Tem que isso, e aquilo ali você deixar, você pode até fazer um curso de credenciamento, mas você tem que colocar aquilo em prática, tá? Que não adianta você falar, a empresa vai e faz um credenciamento para você e você não põe aquilo em prática, tá? Senão é simplesmente tempo jogado fora. Eu falo tempo que curso de credenciamento não é pago, tá? Então, hoje, obrigatoriamente, a gente tem que ter DICOM e STL, tá bom? STL nada mais é do que o escaneamento, tá? O modelo digital. Se antigamente você fazia modelinho para fazer um modelo de acetato, o que te impede de fazer um STL? Sem contar, gente, se a gente parar aí para pensar aí, você não precisa nem ter scanner para isso. Quem paga tudo isso é o paciente, que está lá, que vai fazer esse exame na radiologia. É errado? Não, é o exame que ele precisa fazer. Tá? Ele não pode, a gente não pode ser negligência a ponto assim, não precisa fazer esse exame. Entendeu? Precisa fazer esse exame.
Não é por conta de 2 exames que o paciente não vai fechar um tratamento com você, tá? Ele vai fechar o tratamento com você, que eu falei isso ontem, né, na live, quem não assistiu, ele vai fechar o tratamento com você por conta dos benefícios do procedimento, por conta do seu show na hora de passar um plano de tratamento que você vai utilizar através de uma técnica de cirurgia guiada e explicar os benefícios, entendeu? Então, tudo isso, o paciente, ele que arca. Então, assim, é necessário e não pode ser negligenciado na hora do planejamento. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Pessoal do Instagram aqui, tranquilo? Pessoal do YouTube, beleza? Então, essa é a maneira ideal. Então, como é que eu faço? Né? E como é que eu oriento os colegas a fazer? Toda vez que o paciente, você quer fazer um plano de tratamento com o paciente quer fazer, você quer fazer cirurgia guiada, né? Como é que eu oriento sempre os colegas? É fechar tipo um combo com a radiologia. Chegar para a radiologia, eu pelo menos tenho essa parceria com algumas radiologias, chegar e falar assim, olha só, o que você pode fazer para mim? Para mim não, você pode falar assim, mas é para o paciente se ele fizer a DICOM e o STL aí com vocês. Porque às vezes eles cobram separado, né? A radiologia cobra a DICOM X com pastas impressas, um monte de coisa, entendeu? Só que existe a possibilidade de não ter nada disso impresso, você abrir isso dentro de um software gratuito no seu computador, entendeu? Isso acaba reduzindo um custo para o seu paciente. Então você fecha um combo com a radiologia, tá? Esse combo facilita muito, tá? O fechamento do seu plano de tratamento, porque vai acabar reduzindo. O paciente, às vezes, vai fazer esse tipo de exame, ele fala assim, mas a tomografia é muito caro. Eu falei, não, olha só, a tomografia na radiologia, onde a gente faz aqui, custa X. Eu falo isso mesmo na cara, porque o seu valor, ele já muda, ele até encosta na cadeira, tá? E já pensa diferente, e explicar as necessidades desse tipo de exame. Então, a ideia é você fechar isso com a radiologia. Então, o que você tem que fazer? Vai lá, negocia com a radiologia, olha, eu quero o DICOM e STL, o que você faz para mim aí de valores aí para o meu paciente, se eu indicar todos aí para vocês? Que normalmente a gente tem uma radiologia específica, que a gente manda todos os casos do nosso paciente, né? Então a gente acaba fechando uma parceria com alguma radiologia, apesar de várias que deve ter na região de vocês. Então você acaba fazendo dessa forma. E algumas radiologias, eu não sei se está aqui na live, né, mas tem algumas radiologias que fazem os guias cirúrgicos também. Então, além de fechar um combo com a DICOM e o STL, é possível fechar até com guia cirúrgico, tá? E isso, né, quem arca com isso? O paciente. Tá? E não é errado. É explicar para ele, entendeu? Olha, você vai fazer o exame, custa X, tal, 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 tal. E sabe o que acontece, às vezes, nessa situação, que é possível? Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Vamos supor que você hoje cobre aí, sei lá, R$ 2.000 somente a cirurgia de implante. Gente, eu estou alucinando aqui, beleza? Só para ficar uma conta redonda. R$ 2.000 uma cirurgia de implante, né? Que você cobra, tá bom? Se a sua radiologia ela faz até o guia cirúrgico, entendeu? E se você já tem uma experiência em planejamento, tipo assim, você olha o caso incisivo central superior, fraturado, você tem que fazer implante imediato, pós-exodontia. Você já sabe o preço de um guia cirúrgico. Quando a própria radiologia faz o guia cirúrgico, o paciente arca com esses exames dentro da radiologia, o que você pode fazer é deduzir esse valor da sua cirurgia. Entendeu? O valor do guia cirúrgico, que é pago na radiologia. Entendeu? O paciente já pagou. Ou seja, o que você vai retirar ali livre para você, o que você vai retirar do seu procedimento é livre. Você não tem que pagar ninguém. Pagou só as empresas de implante. Então, tá vendo como é que a gente começa a pensar de uma forma diferente e fazer até o próprio negociação com o centro de planejamento, né?
Então, vocês veem com a radiologia de vocês, algumas, né, se algumas possuem, eu sei que algumas hoje no Brasil, pelo menos duas aí que eu conheço, tá, que fazem trabalhos para colegas meus, trabalham dessa forma, entendeu? Quando a gente manda todos os exames para lá, o paciente vai fazer o exame lá, o paciente vai fechar, vai na radiologia, vai fechar o DAI com STL e guia cirúrgico, né? Ele já dá um bom abatimento para o paciente, que está fazendo tudo na radiologia. Ou seja, você consegue uma redução significativa de valores do seu procedimento, porque você, teoricamente, não tem que pagar ninguém para fazer. Tá? Então, avalia isso sempre quando vai conversar com a radiologia. É claro que não são todos que fazem isso. Tá? Hoje, necessariamente, DAICO STL é obrigatório. Tá? E o DAICO, tá? Existem algumas recomendações que a gente precisa sempre levar em consideração. Quando a gente trabalha a radiologia, ela tem digamos assim, ela tem um vício. Um vício não, ela tem um protocolo de fazer exame, tá? Qual é esse protocolo de fazer exame? É que ela tem dela mesma, um exame para aorta, exame para endo, exame para pele, enfim, um monte de coisa para bucomaxila e para implante. Normalmente, o exame para implante, como é que faz? Ele vai lá, mede a região ali e faz a medida. Quer dizer, tira a tomografia da região e faz a medida, né? Todos vocês já viram vários templates assim, já receberam vários templates assim. Quando é para implanto guiado, parada é diferente. Entendeu? Bem diferente. Tá? Existem algumas diretrizes que você precisa seguir, que a radiologia precisa seguir, para que seu exame seja ideal para esse tipo de procedimento. Tá? E o primeiro deles é que o paciente ele precisa estar com a boca semi-aberta. Primeira coisa, boca semi-aberta. Não pode estar em oclusão, porque na hora do planejamento, dificulta muito o planejamento o paciente estar em oclusão. A gente dissociar esses exames. Dificulta bastante. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender. DAICOM sempre com a boca semi-aberta. Não é comum em radiologia. Eu brinco que a gente tem que doutrinar a radiologia. Tá? Ou evangelizar, catequizar, enfim, dependendo da religião. Mas tem que doutrinar a radiologia para ela, justamente, ela entender o tipo de exame que a gente quer. Porque ela segue as nossas orientações. Tá? Então, sempre com a boca semi-aberta, tá? Eu em desoclusão, sempre em todos os casos, e sempre usar o spandex, tá? O spandex. Tá? Sempre usar o spandex ou rolete de algodão. Algodão. Rolete de algodão. Para que serve isso? Porque durante o planejamento, muitos casos que vocês vão fazer, muitos casos a gente vai ter casos de gelamento ósseo, né? E para isso eu tenho que estar muito dissociado que é mucosa, que é gengiva, que é bochecha, lábio, língua, tá? Então é extremamente necessário estar com rolete de algodão. Tem como fazer sem? Tem, cara, mas aí dá mais trabalho. Então, se a gente puder ajudar, é interessante. Normalmente isso não é comum em radiologia, tá? Não é. Só para vocês terem ideia. Tá bom? Então, sempre boca semi-aberta, rolete de algodão. Tá? Isso para facilitar bastante o nosso planejamento. Tá? E quando for fazer inferior, é sempre importante a língua estar no céu da boca. Língua no céu da boca. Língua no palato. Vou botar céu da boca aqui, vai ficar feio, gente, pelo amor de Deus. A língua sempre no palato, tá? Para também dissociar. Então, isso você pode anotar aí, entendeu? E sempre fazer uma solicitação à sua radiologia dessa forma.